Desde o início de 2021, as ações da Cogna já caíram cerca de 73% na bolsa de valores. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e também vou te falar se eu acho que é uma boa oportunidade. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio aqui do Já Investe e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like aí que ajuda bastante o canal a chegar a novos investidores que não acompanham o canal, que podem se interessar pelo conteúdo que a gente faz aqui. Então já deixa o like para não esquecer aí no restante do vídeo. A Cogna é uma das maiores empresas de educação do Brasil e do mundo, com valor de mercado de aproximadamente 7 bilhões de reais e cerca de 1 milhão de alunos cadastrados no terceiro trimestre de 2023. Para poder entender essa desvalorização nas ações da Cogna, é preciso entender o histórico recente da empresa e é bem confuso, foram várias reestruturações, então eu preparei um material aqui especial para trazer para esse vídeo para explicar para vocês o que aconteceu. Voltando para 2014, a Cogna ainda se chamava Kroton e naquela época ela basicamente oferecia cursos de ensino superior e naquele mesmo ano ela fez a aquisição da Anhanguera e juntas elas se tornaram o maior grupo de educação no mundo com cerca de 1 milhão de alunos na base de alunos, obviamente com o crescimento e integração que veio nos anos seguintes, 2016, 2017, elas atingiram esse número de 1 milhão e se tornaram o maior grupo de educação do mundo. Em 2018 vieram mais mudanças importantes, uma reestruturação do ensino superior, agora a Anhanguera passava para o guarda-chuva da Kroton e tudo era reportado como Kroton. Ainda nesse ano a Cogna entrou de cabeça no ensino básico com a aquisição de algumas escolas e a criação da marca Saber. Poucos meses depois ela adquiriu também o grupo Somos por 4,6 bilhões, que inicialmente ficaria dentro da vertente Saber, mas no futuro também foi reestruturada, já vamos falar disso. Em 2019 ela finalmente mudou o nome para Cogna para marcar essa nova fase de crescimento e dividiu as suas vertentes de negócio entre negócios para o consumidor, B2C, e negócios para instituições, B2B. Na vertente de negócios para o consumidor, ela continuou com a marca Kroton no ensino superior e com a marca Saber no ensino básico. Já no negócio institucional, B2B e ensino básico, ela criou a marca Vasta, fez a integração ali do grupo Somos, inclusive abriu o IPO em 2020 da Vasta, levantando cerca de 1,9 bilhões de reais. A gente vai falar um pouco mais desse IPO para frente. E na parte de B2B para o ensino superior, ela criou ali a marca Platos, focada em oferecer serviços para a universidade. Então essa era a nova cara da Cogna para encarar o crescimento que ela esperava que viria em 2020. Como a gente sabe, em 2020 não veio o crescimento, afinal de contas a gente teve uma crise de saúde aqui no Brasil e no mundo todo, que impediu com que os alunos fossem para as faculdades e mesmo assim as faculdades tiveram ali que manter as suas despesas em níveis muito altos, com pagamento de professores, com pagamentos de aluguel, com pagamento de manutenção ali dos prédios. Então foi um ano muito ruim ali para as faculdades. Com certeza um dos setores que foi mais impactado ali em 2020 e 2021 foi justamente o setor de educação. Não foi só a Cogna que foi impactada, todo o setor de educação foi muito impactado. A Edux sofreu, a Ser sofreu, a Anima, todas elas sofreram bastante. Então, como a Cogna veio de um ritmo de crescimento forte através de aquisições, expansão de polos e número de alunos, ela chegou em 2020 muito despreparada para uma inversão de cenário. Para vocês terem uma ideia, a Cogna chegou no final de 2019 com uma dívida líquida de 7 bilhões de reais, o que já representava uma dívida líquida sobre o EBITDA naquela época de 2,7 vezes, o que é uma alavancagem já bem alta para o setor educacional. Com a queda na receita em 2020, o EBITDA sofreu ainda mais, saindo de 2,5 bilhões em 2019 para 689 milhões em 2020, fazendo com que a Cogna entregasse um prejuízo líquido de 907 milhões no ano de 2020. E para dificultar ainda mais a vida da Cogna, o programa de incentivo do governo, o famoso FIES, veio sendo reduzido desde 2017 e atingiu seus menores níveis em 2022. Ou seja, a Cogna não estava mais recebendo aquele aluno que era um pagante, que era garantido ali pelo governo, que tinha a bolsa do governo e que era um aluno muito rentável. Ou seja, a Cogna saiu de 1 milhão de alunos lá em 2016, 17, 18 para ir reduzindo a sua base e chegar aos 800 mil agora. Então ela estava lutando uma batalha muito difícil ali durante as crises de 2020 e 2021 e ao mesmo tempo perdendo esses alunos da sua base que eram alunos muito rentáveis, o que acabou atrapalhando e dificultando ainda mais a vida da empresa. Uma coisa que me impressiona é como a Cogna mudou em apenas um ano de uma empresa lucrativa, rentável e crescente para uma empresa que estava à beira da falência ali se nada fosse alterado, se nada fosse feito na gestão, e algo foi feito, que é o que a gente vai falar agora. Era nítido que a solução do problema passava pela redução da alavancagem e a empresa focou nisso nos últimos anos. Começando já no início de 2020, onde ela fez um follow-on que captou 2,6 bilhões de reais justamente para reduzir a dívida, diluiu sim os acionistas, não é nunca uma boa notícia, na maioria dos casos, principalmente em empresas de recuperação, mas realmente não tinha outra opção, a empresa não poderia seguir pegando dívidas, então ela fez o follow-on. Além disso, ela fez o IPO
IPO da Vasta no mercado americano, levantando 1,9 bilhões. Boa parte desse dinheiro também foi utilizado para redução de dívidas, mas também não foi algo que gerou valor para os acionistas. Afinal de contas, ela estava dividindo com o mercado uma das joias da coroa, uma empresa que aparentemente crescia bem, era bem rentável dentro do grupo Cogna. Ela teve que abrir mão de um pouco disso para poder reduzir a dívida. Também foi algo que acabou machucando e acabou aumentando essa percepção de queda de valor da Cogna. E por último, ela fez uma troca com a Eleva, vendendo as escolas que estavam dentro da marca Saber e comprando ali o sistema de ensino que a Eleva tinha, um sistema de ensino mais focado em B2B, ou seja, em servir outras instituições, que cabia muito ali dentro da estratégia da Cogna, e ela se livrou ali de algumas escolas que não estavam sendo muito rentáveis na mão dela e conseguiu ali ter também uma redução da dívida e conseguiu arrecadar um pouco de dinheiro para reforçar o caixa para o ano de 2021 e 2022. Esses 3 pontos principais, somados de uma melhoria do mercado em 2021 e 2022 e uma melhoria também na gestão da Cogna, que agora focava muito mais em rentabilidade, em cortar custos, em cortar despesas, em aumentar a receita, acabou ajudando bastante e acabou trazendo um efeito muito positivo que a gente consegue enxergar nos números. A dívida líquida saiu de 7 bilhões para 3,3 bilhões em 2023. A dívida líquida sobre EBITDA saiu de 4 vezes para 1,8 vezes agora no terceiro trimestre. O EBITDA ajustado saiu de 689 milhões para 1,7 bilhões. Ainda está longe do melhor momento da Cogna em 2019, mas foi uma baita de uma recuperação. E finalmente a empresa deu lucro líquido agora nos 9 meses de 2023, ajustado, obviamente, mas mesmo assim saiu de vários prejuízos recorrentes ali ao longo de 2020, 2021 e 2022 e voltou a lucrar, voltou para o positivo agora em 2023 e se prepara para voltar a crescer em 2024. E do ponto de vista de receita, a recuperação também tem sido muito boa. Já são 9 trimestres seguidos de melhora no resultado, melhora no crescimento de receita. Ela vinha com quedas de receita no ano de 2021, mas ela vem reduzindo o ritmo de queda e voltou a crescer já em 2022, 2023 e tem conseguido crescer basicamente todo o trimestre nos últimos 5 trimestres. Então, uma recuperação muito interessante aqui para a Cogna e ela parece que está realmente pronta para voltar a crescer e voltar a dar resultado em 2024 com lucro e com uma dívida mais controlada e com uma queda de juros. Tudo parece estar se alinhando para a empresa finalmente sair dessa situação ruim que ela entrou lá em 2020. E agora, finalmente, eu vou responder se eu acho que vale ou não a pena comprar a Cogna nesse exato momento. Quando a gente olha a performance das ações da Cogna no ano, vocês vão ver que com a recuperação macro do Brasil e também com uma recuperação dos fundamentos da empresa, ela chegou a subir cerca de 63%, mas ela ainda sobe muito aquém da sua principal concorrente ou principal comparação ali no setor, que é a Edux, que subiu 123% no ano. Então, na minha visão, ainda há sim espaço para a Cogna subir, não porque a Edux subiu, até porque a Cogna tem um valor de mercado muito parecido com a Edux, então se ela subisse na mesma proporção, ela teria se tornado uma empresa muito maior do que ela já é hoje, mas simplesmente pelo fato de que a Cogna ainda não tem a mesma precificação que ela tinha no passado e ainda não tem a mesma precificação da Edux. Quando a gente olha o PVP, que é um dos únicos indicadores que pode ser comparável aqui, afinal de contas está tudo bagunçado nesse setor, o lucro está bagunçado, o EBITDA está um pouco bagunçado em algumas empresas, até a receita financeira, o resultado financeiro não deixar de ser um assunto muito relevante aqui no Brasil. Talvez a gente precise utilizar o PVP para empresas endividadas. Quando a gente pega esse indicador, vocês vão ver que hoje a Cogna tem um PVP de 0,5 vezes, que é muito longe da Edux, que está negociando a 2 vezes, e bem longe até da média ali do setor, que negocia a 1 vez e meio, quando a gente pega ali a Cruzeiro do Sul, que também é uma empresa comparável aqui com a Edux. Mesmo que a gente considere que tem algumas distorções do patrimônio da Cogna, e realmente tem, ela teria uma negociação mais próxima da Edux, então a gente poderia colocar ali que a Cogna poderia ser negociada pelo menos a 1 vez patrimônio líquido, para ser um pouco mais comparado com o setor. Então sim, tem espaço para subir, apesar de ela ter subido já bastante esse ano e ter tido já boa parte da pernada de recuperação esse ano, a gente acredita que tem espaço para subir. Até porque a Cogna tem um guidance bem otimista para entregar em 2024 um EBITDA ajustado de 2,4 bilhões, o que é um nível bem parecido com o que ela entregava em 2018, 2019, e ela tem preços muito abaixo, preço no sentido de múltiplos muito abaixo dos níveis que ela tinha em 2018, 2019. Então, se ela continuar crescendo o EBITDA ano após ano e chegar nesse guidance lá em 2024, é natural da gente imaginar que vai ter uma reprecificação da empresa, ou seja, os múltiplos vão precisar subir, senão ela vai ficar muito barata com base no resultado que ela entrega. Então, há sim espaço para a Cogna subir, se ela continuar nesse caminho de recuperação, se ela continuar vindo com EBITDA melhor todo trimestre, se ela continuar reduzindo a dívida, a gente vai ver uma queda dos juros ainda mais forte, o que deve ajudar bastante ali na parte de resultado financeiro. E caso também pode ter um trigger aqui, um gatilho muito positivo para a Cogna, caso o Lula ali, o governo federal, resolva reabrir ou aumentar ali o programa de novo do FIES, ou uma espécie de FIES 2.0, trazendo mais vagas
para as universidades privadas, principalmente no caso aqui da Cogna, com pacote de incentivos aí para os jovens voltarem a estudar, voltarem para a faculdade. Lembrando que o aluno do FIES, financiado ali pelo governo, ele é bem rentável para as faculdades, elas sobem o preço mesmo para ganhar mais em cima desse cliente, afinal de contas é o governo mesmo que está pagando, elas não têm por que darem desconto, né? Então elas ganhavam bastante em cima do FIES. Então, para finalizar, sim, a gente acha que a Cogna está num preço interessante, num momento interessante. Parte da recuperação, obviamente, que já está no preço, então essa alta de 63% no ano foi justamente precificando parte dessa recuperação, mas ainda há uma incerteza se essa recuperação vai ocorrer ou não. Então a gente não tem recomendação de compra em Cogna. A gente prefere esperar um pouco mais, esperar o final do ano, esperar o último trimestre para a gente ver um pouco mais essa recuperação, ver se vai seguir assim no início de 2024. Mesmo que a gente perca um pouquinho da alta, acho que faz sentido por conta de ser um caso um pouco mais arriscado. A empresa ainda tem vários outros problemas para resolver, o caixa ainda tem que ter uma geração de caixa mais forte, a empresa ainda está com uma dívida alta, né? Está caindo, mas ainda está com uma dívida alta. É uma gestão conhecida ali por meter o pé pelas mãos, então direto eles entram em setores que eles não deveriam entrar, fazem ali uma besteira ou outra, então é uma gestão que a gente precisa também dar um certo desconto, não é como se ela fosse a Edux, que é a empresa talvez mais bem gerida do setor. Então, para quem gosta mais de qualidade, talvez o case ideal ali de estudar seria a Edux. Para quem tem ali um apetite a risco maior, faz sentido talvez estudar nesse momento Cogna, mas lembrando que a gente não tem recomendação para nenhuma das duas. Eu acho que é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Lembrando, deixa um like no vídeo e se vocês quiserem saber as nossas recomendações, quais são as empresas que a gente efetivamente tem recomendação de investimentos, é só se tornar um assinante Pro nesse QR Code ou no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante Pro. A gente tem 4 carteiras: carteira dividendo, carteira alfa, carteira fundo imobiliário e carteira global. Vai lá, se inscreve por 7 dias. Se você gostar ou não gostar, você pode cancelar e até 7 dias, obviamente, você não paga nada. Se você gostar, é só ficar com a gente, você vai ter acesso às nossas recomendações, nossos serviços, os grupos exclusivos e tudo mais que a gente tem exclusivo para quem é assinante Pro. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.